Olha pra mim. Cabelo bagunçado. Para de mexer, Lê. Bom dia, juvenis! Bom sábado! Bom sábado! Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bom! Vamos para o título da nossa lição? O título é O Relacionamento Mais Importante. Qual será? Nossa, qual será o relacionamento? E o nosso verso? O Lê versinho aí. é: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Nossa! Então Jesus é a videira e nós somos os raminhos da videira. É, Jesus é o principal, gente. Então vamos ver a história como que vem contando. Vem falando o contexto, um personagem. Como é o nome do nosso personagem? Ale? Benjamim. Benjamin, ele é um juvenil, né? Mais Ele é ou um menos da nossa idade. Da nossa idade, igual da nossa idade. Opa, amiga. Antes de ir pra cama, então Ele foi Benjamin olhar a rua. foi olhar a rua. Como é que tava a rua, Lê? Nossa, tava calma, serena. Não, a noite, como é que Tava escurinha, gostosa. Linda noite, né? Sabe aquela noite assim gostosa? Você fica, Ele foi conferir os animais e ficou ali apreciando a rua. Tava um lugar calmo, oposto da minha casa. Aí, de repente, ele escutou o quê? Vozes. Começou a escutar um... E era o quê? Era um grupo de... Era um grupo de pessoas que tava vindo na frente da casa dele. Dessa, né? Tipo, ele ficou- à noite. Porque naquela época não tinha energia elétrica, tava nem escuro, nada. muito escuro. Né? Acabava o sol, Sim, todo mundo ia só pra a casa. lua que não iluminava. Quando tinha a lua cheia, né? E aí veio um grupo assim, vindo, conversando bem e longe. tal. Aí quem seria? Aí era um grupo de homens, né? E aquele grupo de homens parou ali perto do portão da sua casa. E ele ficou assim, ai meu Deus, Quem será? será que eles viram? Mas daí ele começou a reconhecer a voz. Era quem? A voz de quem? Era de Jesus? Era de Jesus. Que coincidência. E eles pararam ali e do outro lado da rua, da frente da casa do Tinha uma- Benjamin, tinha Tinha uma uma... parreira. barreira. Parreira é onde está plantado um monte De uva. de uva. Daí ele parou, Jesus parou e olhou para aquela parreira lá e começou a falar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus comentou. Ele tira cada galho seco que não produz frutos e poda aqueles que estão vivos para darem mais frutos ainda. Eu sou a videira e vocês são os galhos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, poderão dar muitos frutos. Nossa, então assim, Jesus pegou e fez a comparação, né? Que ele era a videira, quer dizer, plantada ali, Sim. e o pai dele é o agricultor, que cuida. E nós somos os galhos que estão na videira. E os galhos secos não dão nada? Só O tão agricultor tirando. poda. Poda Né? para crescer outro que pode dar Aliás, certo. ele corta fora. E os que estão dando, ele poda Ele poda a pontinha para darem mais dar frutos, né? E Jesus fala que se a gente permanecer nele e ele na gente, a gente vai dar muito fruto. Sim. Aí o grupo começou a andar lentamente pela Continuou estrada, andando. continuando. Ele percebeu que eles estavam indo para onde, Alê? Pro jardim do Getsemane. Semani. Por quê? Porque todo mundo sabia naquela época Que Jesus ia lá para orar, pra os falar com discípulos. Deus, pra E ele conversar. ficou com vontade de ir, mas ele entendeu que aquele era um Não momento. pode, é o momento deles. É, que o Jesus momento dos tava- amigos mais próximos. Que Jesus estava, né, ensinando eles e tal, e orar também, né? E aí ele parou e ficou pensando no que Jesus tinha acabado de falar, que ele era como a videira. Daí ele questionou o quê? Por que a videira? mano? Por que não o cedro, que é o quê? Muito cheirosa. Perfumoso, o cedro, uma árvore perfumada. O outro que é alto, imponente, o Um carvalho. É grande, A grosso. videira é tão fraquinha, né? Sabe que a videira tem que colocar o que, Alê? Tem que pôr um pauzinho Tem assim que pôr pau. pra
vir girando. várias madeiras assim, Madeirinhas. fincadas e em cima um monte de madeira atravessando para ela poder. Ela é galinho fininho que vai crescendo, vai rolando. É tipo um raminho. Né? Um raminho vai crescendo e vai dando uva. Quer dizer, ela nem para sozinha em pé, né? É forte. Mas ele falou assim: será que Jesus precisa de algum suporte então? Ele falou: não, humano não. Mas Jesus precisa sim. Ele precisava do constante amparo do seu Pai Celestial. Não foi isso, Lê? Sim. E aquela ideia do galho não era nova para Benjamim, porque na frente da casa dele tinha o quê? Uma parreira. Uma parreira, ele conhecia. E ele sempre escutou desde pequeno na sinagoga os sacerdotes falando. Eles sempre falaram que Israel era como uma videira. Então ele falou, de repente tudo parecia ter sentido agora para ele. Quebra-cabeça sem cachorro. Porque Jesus tinha acabado de falar que ele era videira verdadeira. E que ele tinha vindo para cumprir todas as profecias sobre o Messias. Quer dizer, qualquer um podia ver que Jesus tinha uma ligação íntima com quem? Com Deus. Com Deus, Dava né? pra perceber. Mas e aí, sabe o que ele pensou? Mas como os discípulos poderiam ser os galhos? O que Jesus queria dizer? Então, naquele momento ele lembrou do seu avô, que havia ensinado ele a cuidar da parreira. Então, como que era a parreira? Era um trabalho que exigia muito cuidado. Ela era muito delicada. Muito Por quê? prática. Tinha uns galhos que nunca davam o quê? Nada, só Mas folha. era tudo folha. Parecia que Daí, ia dar tudo. mas ele era produtivo? Não. Não. O que tem que fazer então? Tem que cortar Cortar fora. pra crescer outro. Mas os que dão, o que a gente tem que fazer com os galhos que Cortar dão? um pouquinho pra Tem que- crescer mais. A podar o crescimento, que cresce e ele dá mais o quê? Dá mais Mais frutos, né? E aí pega aqueles que não estão dando fruto nenhum e faz o que com ele? Tem que podar. Depois que poda, junta e faz o que com aquilo? Uma fogueira. Taca fogo, né? Pois é, aqueles galhos, então, era como pessoas que pareciam ser boas, né? Ele concluiu. Então, pessoas que parecem ser boas, mas nunca fazem nada, como ele lembrou dos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles estavam sempre fazendo mal para Jesus, por exemplo. Não faz nada de bom, né? Mas o que acontecia? No final de cada estação, né, que durante o ano dava as uvas, e tinha que ser podado esses galhos, né? Para eles poderem dar mais uvas. Então, e sabe o que ele pensou? Seria possível que os acontecimentos do dia a dia são maneiras, nossa vida, na vida lá, ele estava pensando dos discípulos, dos seus seguidores, De Deus podar de Deus a gente. podar a gente, Eu acho que pode. não é? E ele chegou a essa conclusão. Aquelas dificuldades. Que Jesus falou, eu sou a videira, vocês têm que estar ligados a mim para poder dar fruto, aquele que não dá fruto. Então ele falou assim, então, as dificuldades que vêm no nosso dia a dia é a maneira que Deus poda a gente, porque ele vai chegar e vai podar de verdade? Não vai, né? Cortar a mão funciona fora. assim. Não vai crescer outro. Não vai crescer outro, né? Mas comparando com a videira corta. E a gente? Algumas coisas acontecem na vida da gente para nos ensinar lições, não Pra é? nos ensinar a fazer as coisas certas. Agora, por exemplo, nós estamos aprendendo A lição. a lição ensina, não é? Mas não está acontecendo nada de ruim. Mas às vezes precisa algumas coisas tristes acontecerem para a gente acordar, né? Algumas dificuldades. Para a gente fazer o que, Lê? Pra dar um jeito na vida. Para Ser mudar. podado. Para falar, opa, você tá indo por aí, mas por aí não vai ser legal, Não vai dar certo. Você vai cair É e por vai ali, se amigo. machucar. É E vai por se ali. machucar. Então, é assim que Deus trabalha conosco, não é verdade, Alê? Qual é a conclusão? Que através de algumas dificuldades, cada um pode crescer e se desenvolver. Não é verdade? Sim. E qual seria o fruto de uma vida ao lado de Jesus? Ser verdadeiro, honesto, bondoso e paciente. Isso é que faz Faz sentido, entendeu?
quando a gente então está na videira verdadeira, então nós teremos frutos, Bondade, Bom. felicidade. bons frutos. Olha só, você sabe o que Benjamim se lembrou também? Ok. Você já viu quando eles faziam assim, ó? Pegava uma videira, um galho novo e vai lá na parreira, corta, enxerta aquele galho ali, né? Enxertar, pra quem não sabe, é cortar um pouquinho e É. encaixar e deixar bem amarrado. Encaixa um galho Sim. ali na videira e amarra bem e vai chegar um ponto que ele vai crescer e ele tá recebendo As raízes vão continuar igual. como só ele vai tá continuar enxertado dando ali, ele tá recebendo os nutrientes. as nutrientes, isso. E aí ele vai passar a frutificar, né? Então vai crescer bem amarradinho, Às vezes é necessário cresce junto. algumas dificuldades. Então, e os galhos tiram daí, esses galhos enxertados, tiram tudo que eles precisam para crescer daquela parreira. Então, o que Jesus percebeu, que ele estava tentando dizer para os seus discípulos, é que precisava estar totalmente ligados a A quem? ele. A ele. Porque se não tiver completamente, a gente não vai conseguir dar os frutos. Isso, para poder crescer e crescer em E se Espírito desenvolver. Santo, para poder, né, ser uma bênção, um instrumento na mão de Deus. E eles sentiriam assim, como se Jesus nunca tivesse o quê? Deixado os discípulos, não era? Exato. Eles iam se sentir, se eles estivessem bem ligadinhos a Jesus, se a gente sentir, o que a gente... Grudados ali. A gente ligado a Jesus, como que a gente vai sentir? Que Jesus está o quê? Do nosso lado. Pertinho da gente, né? Amar uns aos outros não seria algo que nós teríamos que nos esforçar, não é? Seria uma coisa espontânea. Isso mesmo, Ali. Seria quando a gente está ligadinho a Jesus, amar, ser As coisas bondoso. que antes a gente precisava fazer forçando, Não agora é a gente só forçado, faz é natural. natural. É natural, A gente entendeu? fica feliz fazendo Porque isso. o amor de Jesus, ele está fluindo através de nós, ele está vivo dentro de nós, não é? O amor de Jesus, quando a gente está pertinho dele, a gente é amado e ama também, assim, não é verdade? Então, Benjamim, então ficou morrendo de vontade de correr atrás de Jesus e contar tudo isso Que ele eu aprendeu, que ele entendeu. entendi. Mas ele percebeu que ele não precisava ir atrás de Jesus para lhe contar, que bastava, sabe, ele fazer o quê? Orar. Orar e falar com Jesus e o Pai já saberia tudo o que está acontecendo. A oração também é a nossa ligação com Exatamente, é a maneira que nós temos de estar ligados a Deus, uma das maneiras. A outra é estudando a sua Bíblia, a lição também que é um importante. guia de estudo, não só a lição, a Bíblia, a lição, a oração, não é mesmo? E cuidar também com o que a gente ouve, com o que a gente vê, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. É mesmo. Tá certo? Então vamos orar para falarmos com Deus, para que Ele nos ligue fortemente a Ele, Ale? Vamos. Ó Pai nosso que estás nos céus, por favor, que o Senhor nos ajude a cada dia mais ficar mais conectado com o Senhor. Amém. Que o Senhor também nos ajude a conseguir passar o Evangelho, passar essa semente que é o seu amor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, juvenis! Bom dia, juvenis! A gente está estudando sobre a divisão transeuropeia e o país que aconteceu nessa história de hoje vem do país do Chipre. Do país do Chipre. Então, o título da nossa carta missionária é Oração Respondida. Legal. Tá, o nome das crianças são Ravel, Lucas, Nick e Keila. Keilita. Basicamente, o pai dessas crianças era um missionário. E eles estavam lá na Grécia. De lá, essas crianças ficaram. Deixa a gente ter um gatinho. Não pode. Cachorro, então? Não, também não pode. E daí o pai falou assim, não dá, porque eu tenho que estudar, eu não posso limpar, não posso cuidar. Eu não consigo agora, porque eu tô estudando.
Eita, isso aqui caiu. Então, depois de um tempo, se mudaram pro Chipre. Você lembra desse nome, né? Todas as histórias estão vindo de lá. Tá, se mudaram pro Chipre. Então lá a casa era maior e daí falaram assim: pai, deixa a gente ter um gatinho, vai, deixa. Mas daí o pai falou assim: dessa vez eu tenho uma desculpa sólida. A gente não pode porque aqui é a casa. Quando eu aluguei essa casa, comprei, não sei se ele comprou ou alugou, ele falou no contrato, falou assim: não pode ter animais. Alugou. E daí ele falou: tá bom, a gente não vai ter nenhum animal. E daí ele deu uma desculpa e daí as crianças ficaram: nossa. E daí ele falou assim: tá, vocês podem orar pra ver se Deus faz. E daí eles falaram: yes, talvez a gente consiga. E o vizinho tinha um gato, uma gata no caso. O vizinho morava lá. Tá. Tinha uma gata. Ela tava grávida. Teve os bebês. Depois de um mês, eram 3 bebês. 3 bebezinhos bonitinhos. E daí, os bebês, eles eram curiosos, como todo gato, como todo mundo. Daí eles começaram a andar pelo quintal do vizinho e viram um buraquinho no muro que dava pra casa deles. Viu um buraquinho, os 3 entraram e quando foi ver, uma criança viu lá: são gatinhos, gente, vem, achei gatinho. Daí foram lá brincar com o gatinho e tal, e todo dia os gatinhos começaram a voltar. Todo dia os gatinhos voltavam, brincavam, até chegou um ponto que eles já estavam adultos e ficavam lá com elas. Ficavam lá junto na casa, começaram a morar com eles. E não estavam respeitando a lei, porque o gatinho não era dele, era do vizinho. Então, só tinha benefício, eles só brincavam, não precisava pagar comida, água, não pagava nada, só brincava. E foi isso. Eles ficaram muito felizes porque Deus ouviu a oração deles e todo mundo ficou feliz. Então, Deus sempre vai ouvir sua oração. Ele tem 3 respostas. Primeira, pode ser, eu posso fazer isso por você. Segunda, não, melhor não. E terceira, espere. Então, isso significa que ele sempre vai te responder. Ele pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. É só você aceitá-lo. Ele te ama muito, ele é como um pai. Então, aceite. Tchau, juvenis!